Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer, no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, professor Leonardo Martins. Leonardo, a gente vai conversar, eu vou deixar ele falar, sobre como é que o acesso à educação, estudar mais, transformou a sua vida, né? Que fez de Leonardo, que era um comerciário aqui em Linhares. Claro que a gente não está desvalorizando, né, Leonardo, a função de comerciário. Leonardo, eu me lembro quando eu conheci, que ele foi nosso aluno na Faceli, né, no curso de administração há alguns anos atrás. Esse cara saiu dessa situação, investiu na sua formação e acaba de concluir o doutorado e é um dos professores mais conceituados aqui, tanto da rede pública quanto da rede particular aqui em Linhares. Léo, bem-vindo ao programa Sim para a Literatura, cara. Você não tem noção do tamanho da felicidade que eu tenho pela sua conquista. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Pereira, pelas palavras. Eu fico extremamente honrado em estar aqui com você essa noite de hoje, extremamente honrado em participar do seu programa. É um programa que ele, além de falar sobre leitura, ele traz os aspectos culturais da nossa cidade e ele reforça que a nossa cidade tem capacidade para trazer bons leitores, bons livros e bons escritores e principalmente bons pesquisadores. Muito honrado e obrigado pelo convite e aqui estou. E vamos para a entrevista, né? Ô, Léo, assim, até para a gente situar o telespectador do nosso programa, quando foi que deu esse start de você, que você trabalhava no comércio, você trabalhava com informática, né? De repente você resolveu estudar mais. E aí, quando nós nos conhecemos no curso de administração na Faceli. Como é que aconteceu isso na sua cabeça? Então, eu trabalhei por 10 anos como gerente comercial e técnico de informática em Linhares. Então, eu gerenciava um laboratório de informática. E, após a conclusão do curso de administração, me proporcionou diversas visões. E, dentre essas visões, uma pessoa falou assim, cara, você é bacana em matemática, cara. Tá tendo um processo seletivo para a inscrição de professor, você não gostaria de fazer, não? Você fez o curso de administração na Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, que é a faculdade municipal. Isso. Né? Exatamente. E aí, logo depois, a pessoa falou assim, cara, você pode dar aula de matemática, como não habilitado, mas você pode. E aí eu fui, fiz o processo, comecei a trabalhar no Poli 1 como professor de matemática e concomitante. Poli 1, para esclarecer nosso telespectador, Polivalente de Linhares 1, que é uma escola da rede estadual aqui de Linhares. Rede estadual. Ok. E aí, depois disso, eu peguei e comecei a trabalhar no Poli 1 à noite. E logo depois eu comecei a deixar um pouco a informática de lado e comecei a investir na minha carreira docente. E aí esse investimento veio com o primeiro curso de formação e uma pós-graduação no Instituto Federal do Espírito Santo. Aí você fez uma formação específica na área de matemática, né, Leonardo? Isso. Eu me lembro que você comentou comigo há uns anos atrás. Inicialmente eu fiz um programa especial de formação docente, e esse programa especial de formação docente, ele me permite e habilita dar aula até o ensino técnico em matemática. Eu sei. Qual o próximo passo, Leonardo, que você seguiu? Depois que eu concluí, eu abandonei a informática, então eu tentei ainda seguir algumas partes, montei um laboratório, mas eu vi que não era mais aquilo que eu gostaria. E quando eu comecei a trabalhar com o ensino, dar aula, de fato aquilo dali me fez com que eu falasse assim, eu quero isso aqui para minha vida. E aí, de fato, eu falei assim, como que eu posso ser melhor e me tornar melhor enquanto professor, enquanto profissional? E na educação, a única forma que tem é você estar estudando. E aí os caminhos foram fazer a pós-graduação. Investir na formação de maneira continuada, né, Léo? E a gente estudar não para, sempre, né? E não para, ler, investir e estudar muitas outras coisas em si, participação de eventos também, seminários, que às vezes as pessoas acham que a faculdade é só fazer a faculdade e resolver o mundo. Não, você precisa participar de eventos, conhecer pessoas diferentes, aumentar seu network e aumentar seu campo de visão também, seu campo de trabalho. E depois disso eu fiz a pós-graduação no Instituto Federal, passei a fazer um mestrado, logo depois do mestrado, finalizei o mestrado e já entrei no doutorado. Você fez o mestrado no Instituto Universi, em São Mateus, não foi? Isso, eu fiz na Vale do Cricaré. Vale do Cricaré. Lá em São Mateus. E ali eu tive a oportunidade de conhecer ótimos professores também, dentro do qual o meu orientador do mestrado foi o professor Tiengo, e
com a nossa pesquisa, com os nossos estudos de mestrados, nós deduzimos uma fórmula matemática que não havia nos livros didáticos. Olha que coisa interessante. E aí essas fórmulas nós conseguimos provar, por meio dos estudos, que não havia essa dedução nos livros didáticos de matemática. E aí nós levamos isso para alguns eventos, e dentre esses eventos nós conseguimos perceber que seria a hora de tentar um mestrado. E aí um doutorado, desculpa. E a partir daí então, eu engrenei no doutorado na Universidade Anhanguera de São Paulo. São Paulo. Ô Léo, assim, até para servir como uma referência muito bacana para nosso telespectador, de que maneira que essa oportunidade que você teve, essas oportunidades, mas muitas delas você criou também, né? Transformou você no profissional que você é hoje? Ter estudado contribuiu em quê para você? Esse acesso a esse universo de conhecimento. O acesso ao conhecimento, acho que antes de tudo, quando eu comecei a trabalhar no Polivalente Linhares 1, aqui no BNH, uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma frase do primeiro dia de planejamento, de Cora Coralina, que dizia: feliz aquele que ensina o que sabe, mas aprende o que ensina. E isso ficou assim, para o resto da minha vida. Eu falei, cara, como que eu posso ensinar matemática da melhor forma possível? Mas muito mais do que ensinar, eu preciso dominar aquilo. Então, algo que dia e noite eu fazia eram meus planejamentos, meus estudos, e sempre foquei em levar para o aluno uma forma como qual eu sabia, uma forma como qual eu aprendi, uma forma como qual seria possível desenvolver aprendizagem também. Então, aquela primeira mensagem de boas-vindas minha do Poli 1, foi a escola onde eu efetivei a minha primeira cadeira, no ano de 2016. Aquilo ali fez muita diferença. A cadeira da Rede Estadual de Ensino. Isso, eu passei aqui do Espírito Santo. Passei em 3 concursos estaduais do Espírito Santo. Passei 2016, 2018, exonerei uma para terminar o doutorado, porque o pedido de licença ia demorar. Era um processo que o Estado não estava concedendo a licença, e eu precisava desse tempo para estudar. De um tempo para poder se dedicar ao doutorado. Tomei a definição, falei, olha, abriu outro processo de concurso, falei, bom, se for para mim, é para mim. Eu exonerei em 2022, e logo após minha exoneração, eu já fiz outro concurso, fui aprovado, e aí nesse início de ano, passei a exercer minha terceira cadeira. A terceira cadeira. Como é que você se organizou para estudar? Como é que você estabeleceu uma disciplina para manter esse padrão de estudos, né? Porque você é um cara que alçou um voo muito, eu não diria muito rápido, mas um voo vitorioso, né? Para chegar onde você chegou hoje em termos de formação acadêmica. Pensar na formação foi algo que, assim, eu soube construir o tempo, mas eu soube aproveitar cada uma das oportunidades. Algumas pessoas, às vezes, elas pensam o seguinte: olha, tenho que fazer, não quero isso, para mim tá bom. Eu não, sou a pessoa que eu vou dar conta disso, eu vou fazer isso. Eu sei onde é que vai meus limites. E aí, assim, eu trabalho 3 turnos hoje. Trabalho manhã, trabalho tarde, trabalho à noite. Sempre trabalhei desde o ano 2012, 2013, 3 turnos. E sempre trabalhando no sentido de organizar mesmo. Então eu sou chato com a questão de cronograma, eu sou chato com a questão de organização pessoal. Então eu tenho lá em casa minhas 3 mesas para as minhas escolas estaduais, para a faculdade, e a mesa do doutoramento que eu tinha. E esse processo ele contribuiu com toda certeza para eu poder fazer. O pessoal fala, mas você não tem vida social. Tem sim, mas a gente prioriza aquilo que a gente está no foco. Então, quando a pessoa tem um foco, ela vai fazer as escolhas. Então, a pessoa tem a escolha de ir numa festa. Eu era o último a chegar nas festas dos meus amigos e o primeiro a ir embora. Eu ia, fazia minha presença, mas essa definição vinha de mim. Quando você define prioridades, né, Leonardo, você tem sim que em algum momento abrir mão de alguma coisa. E aí, nessas prioridades, eu abri mão da informática. Nessa prioridade, eu abri mão de alguns outros compromissos que eu tinha, mas essa organização de agenda eu tinha que saber que de segunda a sexta era o meu dia de trabalho, sábado e domingo era o dia de focar no doutoramento. Algumas pessoas compreendem, outras pessoas não, mas aí cada pessoa também define seus focos, e eu tenho meus objetivos e a pessoa tinha dela. Então a gente percebe que algumas pessoas às vezes criticam, mas hoje também estão vendo onde é que eu cheguei.
E aí, assim, criticar tendo condições de, às vezes, não precisar de fazer um doutorado, não querer fazer também, é muito fácil, né? As pessoas costumam ter esse hábito de criticar a pessoa por estar estudando, criticar a pessoa, mas não precisa. Não sei, sou eu que defino. É uma escolha pessoal. É muito pessoal. É pessoal. Leonardo, ao longo dessa trajetória sua, para a gente falar um pouco da sua atividade como professor do ensino superior, tem algum professor, alguns professores que se tornaram referência para você? E claro, se você quiser dizer o nome, por favor. Nossa! Dizer o nome não quer dizer que a gente esteja desrespeitando ou desprezando os outros professores, mas é uma questão de escolha do aluno, né? Você enquanto aluno. Rapaz, muitos e muitos professores fizeram muita diferença na minha carreira. Se for para eu começar lá do ensino fundamental, eu já ia lá do Elza Rony, citando a Lídice, citando a influência que ela teve na minha leitura, na minha contextualização. Mas eu vou lá para o ensino superior, lá na faculdade de administração, primeiro período, eu era um aluno que ficava um pouco perdido na sala de aula. E eu recordo-me quando eu estava lá na sala, aquele auditório gigantesco, da onde hoje é o IFES, 100 alunos matriculados, e eu recordo direitinho... É um período que o professor dava aula com microfone, né? Isso. No auditório, na verdade. Era um auditório, exatamente. E eu me recordo que eu ficava sentado embaixo da caixinha de som e fazendo uma tarefa ali junto com... Era individual essa tarefa, e tinha algumas que eram em grupo, mas eu me recordo que uma vez você chegou no meu ouvido e falou assim: Leonardo, eu já li os seus textos, eu já li, só que eu percebo que está faltando um pouco de você trazer a teoria com aquilo que você está vivenciando. E essa foi uma das coisas que gerou um gatilho ali em mim que até hoje eu não consegui parar. E eu trago com toda certeza, com toda convicção, todo esse processo quando eu estou dando aula. Porque para mim hoje, trabalhar no ensino superior, ou até mesmo no ensino médio, fundamental, sem poder levar para o aluno essa relação da teoria para com a prática, não tem condições. A teoria com situações do dia a dia, porque você ambienta o aluno ali naquele aprendizado. Né? E aí eu comecei a ler jornais, revistas, principalmente era a disciplina de economia, era microeconomia, que era economia 1, e depois veio economia 2, macroeconomia, e eu me recordo direitinho, começa a ler jornal e começa a fazer relações. E eu recordo que nós tivemos alguns bate-papos na faculdade, em que eu levava para você reportagem, a gente discutia. Exatamente. E o papo era muito, muito produtivo, e a gente ali ficava, às vezes, por muito tempo conversando acerca do assunto. Esse foi o primeiro impacto para mim com a leitura, em não ler algo solto e fazer a leitura com algo muito contextualizado e fazer relações entre leitura e a teoria em si, para você compreender aquilo que você está lendo. Exatamente. E não ficar no achismo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, eu acho isso. Tá, mas você não pensa, não? Então a gente tem que pensar, raciocinar, ao invés de ficar no achismo. Outro professor que para mim foi fundamental na graduação e que me fez escolher matemática foi o professor Alexandre José Scopel. Scopel, grande parceiro. Professor do Instituto Federal atualmente, né? Atualmente do Instituto Federal. Exatamente. O Scopel foi um grande parceiro nosso, colega de trabalho, maravilhoso. Eu recordo quando eu estava no meu primeiro semestre de faculdade, Scopel deu uma disciplina de matemática, e essa era uma disciplina introdutória naquele momento ali. E Scopel, a gente teve um certo assim, atrito. Eu cheguei e falei assim, cara, não estou entendendo nada. E ele, calma, Leonardo, você vai conseguir. Não vou, não estou conseguindo fazer nada. E o Scopel teve um insight naquele momento de fazer um curso, e a instituição preparou um mini curso final de semana, ele preparou na verdade, e ele ofereceu para os alunos. E dali eu lembro que eu saí daquele mini curso ajudando todo mundo. Então, para mim, assim, foi um papel fundamental. E dali então para frente, minhas notas nas disciplinas que envolviam cálculo eram sempre superior da média da turma. E ali foi um momento assim decisivo da minha vida. Mais um professor ou professora, Léo, para a gente passar sobre sua experiência. Eu gostaria de falar principalmente sobre o professor da Faceli, o fato de ser uma faculdade municipal. Léo, vamos lá. Outro professor da Faceli? Ou uma outra professora que na sua trajetória fez essa demarcação de território. Tem uma pessoa que, quando entrava na sala de aula, é a pessoa que fazia tremer a estrutura da faculdade inteira. O nome dele é Reufran. Reufran Pereira. Voz de locutor de FM, né? Exatamente. Grande colega de trabalho, trabalhamos juntos muitos anos, foi meu colega no mestrado.
profissional, professor super responsável, super respeitado. desenvolve vários projetos hoje na Faceli, está à frente de vários Exatamente, projetos. Professor efetivo Professor da rede. Faculdade Municipal, exatamente. E ele é uma pessoa que conseguiu mexer muito comigo, pela postura dele em sala de aula, por ele conseguir levar para a gente o conteúdo de uma forma muito dinâmica. O seu dinamismo como é que diz, tenebroso. Uma pessoa assim que você vê que ele domina o conteúdo, mas você vê que ele tem uma simplicidade de chegar com você, conversar e a pessoa... Reufran era um professor que conseguia juntar muito bem a teoria com a experiência profissional dele. Isso ajuda muito no aprendizado do aluno. E ele é uma pessoa que eu admiro extremamente, é uma pessoa que eu até convidei ele para assistir minha defesa de doutoramento também, porque para mim ele contribuiu significativamente com a minha construção de caráter, a construção de pessoa também que eu sou hoje. Outro professor, mas pulando aí já para outro nível, indo para o doutorado, eu tive a honra de estudar com um dos matemáticos mais renomados do Brasil, que é o Dr. Biratã D'Ambrosio, que faleceu logo após a pandemia, faleceu em 2021, por esse período, por agora de julho, e ele já estava com 87 anos, extremamente ativo, anos. E ele é o pai do que nós na matemática chamamos de etnomatemática. Eu tive essa honra de estar estudando com ele, mas também tem outros professores lá na Anhanguera que eu estudei junto com eles, que são renomados em relação da matemática no Brasil também.